Vou bater um papo hoje com o deputado federal Enio Vé. Acordou cedo, rapaz. Tomamos um cafezinho junto aqui para falar um pouquinho sobre os trabalhos, né, deputado? Bom dia. Bom dia, Carlinho. Bom dia a todos que estão nos assistindo. De manhã, mas com muita disposição para o trabalho. Ano diferente, né? Ano com só meio ano de trabalho mesmo, depois vem a política e a Copa do Mundo atrapalha um pouco. Mas foram muitos recursos, né, deputado? Foram. Esse ano foi um ano que, felizmente, a gente conseguiu ampliar a nossa capacidade de recursos, de emendas junto ao Orçamento Federal. Isso é resultado de um trabalho coletivo da bancada do Paraná, também da bancada do Partido dos Trabalhadores em Brasília, a nossa é a maior bancada. E com isso, Carlinhos, a gente conseguiu mais de 25 milhões de reais aqui para a região. Esses 25 milhões, eles foram distribuídos já aos nossos municípios na forma de emendas para a saúde, para a educação, para a área de agricultura familiar, que investimos muito também. Então, eu diria a você que todas as cidades da nossa região da MUSEP e também de outras regiões receberam algum tipo de recurso que nós destinamos. E, sim, Paissandu, por exemplo, você entregou um ônibus esses dias, né? Para você ver, nesses 2 anos, nós já entregamos 3 ônibus para Paissandu, entregamos recursos para a reforma de uma escola municipal de R$250 mil, entregamos recursos para a compra de um veículo para portadores de deficiência e mais investimentos na área de saúde e agricultura. Então, em 2 anos, nós já ultrapassamos aí a casa de R$1 milhão para Paissandu. Maringá veio muitos recursos, deputado? Vem. Maringá é uma cidade muito especial, porque como ela tem uma administração muito competente e é uma cidade que distribui bem os recursos, nós atuamos em áreas específicas. Por exemplo, as hortas que nós temos na cidade, as hortas comunitárias, nós colocamos emendas para comprar aqueles containers que tem o banheiro e o depósito. Todas as hortas comunitárias de Maringá têm agora um container com banheiro para atender a população. Foi emenda nossa. Também conseguimos recursos para aquela cobertura das hortas, porque elas vão rasgando com o tempo e precisam estar protegidas. Além desses recursos, nós já tiramos muitos recursos também para o esporte. É uma área que Maringá faz um belo trabalho e nós temos uma atenção muito especial. E, claro, para a saúde. Nós pegamos esse período de pandemia, Maringá precisou, nós destinamos alguns milhões de reais para a saúde, tanto para a nossa Secretaria Municipal de Saúde, como também emendas que nós destinamos para a Santa Casa, para o HU, nosso hospital universitário, e também para a nossa vizinha Sarandi, recursos também para o Hospital Metropolitano, porque são esses hospitais que atendem a nossa população de Maringá e de toda a região. Atendendo todas as áreas. Lá no Congresso a luta é constante, né? Esse dia eu ouvi o senhor falando sobre a questão do combustível, né? Combustível muito alto no Brasil, né? Carlinhos, olha, você está nos assistindo. O nosso maior problema hoje é o combustível. Você pode falar assim, mas eu não tenho carro. Mas eu estou falando do diesel, do gás de cozinha. E se o diesel é caro, o frete é caro. E o frete é repassado para o preço dos produtos. Consequentemente, todos os produtos que precisam de frete sobem o preço. E no Brasil, o transporte ele é todo rodoviário. A gente não usa quase outro tipo de transporte. Portanto, todos os produtos têm tido aumentado seus preços. Veja só, nos últimos 12 meses, a inflação passou de 10%. No período em que o salário não cresce para ninguém, ou nem salário nós temos, aumentar o preço dos produtos como estão aumentando é um crime. Agora, tem saída? Tem solução, deputado? Tem. Por que no passado não subiu o preço do combustível como sobe hoje? Simples. A Petrobras é uma empresa estatal. Se a preocupação da Petrobras fosse a população, ela diminuiria seu lucro e não deixaria subir o preço do combustível. Como hoje a preocupação da direção da Petrobras é dar lucro para o seu acionista, o ano passado ela deu 108 bilhões de lucro. Ora, esses 108 bilhões, mais da metade vai para quem? Para o investidor que está nos Estados Unidos, está em Dubai, que estão ganhando dinheiro. Se ao invés de 108 ela tivesse tido 8 bilhões de lucro, essas pessoas teriam ganho dinheiro e esses 100 bilhões serviria como um colchão para não subir o gás de cozinha e o diesel. Portanto, é uma escolha entre você priorizar e ajudar os mais pobres que precisam do gás de cozinha, que não podem, não aguentam pagar a inflação, ou os mais ricos, que são os sócios privados da Petrobras. Infelizmente, escolheram o caminho errado, que são os sócios privados, daí essa inflação. Por isso, Carlinhos, quando alguém fala assim, como a semana passada foi votado, olha, tem que baixar o ICMS do combustível, da energia elétrica, que vai baixar o preço do combustível. Não é verdade, porque já diminuíram o imposto e o preço continua alto.
O problema é que baixa o ICMS. Durante 2 semanas, baixa o preço do combustível. Aí, com o aumento do preço do combustível lá fora, sobe aqui no Brasil e aquele desconto não serviu para nada. Já aconteceu isso há uns 2 meses atrás e está acontecendo novamente. Nós precisamos mudar a política de preço do combustível para que a nossa população tenha menos inflação e possa comprar os seus alimentos como compravam há pouco tempo atrás. Ô, deputado, eu costumo dizer que a Petrobras, para o brasileiro, não serve para nada, infelizmente. Porque nós pagamos combustíveis caros demais. E na hora de ter investimento, investe aonde? A gente precisa saber disso aí. O que é pior, né, Carlinhos? O que você fala é muito sério, porque é o seguinte, o combustível vai chegar a R$10. Tá quase 8. Imagine, chegar a R$10. Agora, como é que você faz para fazer com que os caminhoneiros transportem os nossos produtos até o supermercado, até a mercearia, o hortifruti granjeiro? Como é que a gente vai fazer isso? E o preço do gás? Ora, hoje uma nota de 100, que é uma coisa rara, não compra um bujão de gás. O bujão de gás hoje está mais de R$130. Por isso, o que você disse é corretíssimo. A Petrobras tem que se explicar. Tem que dizer para o povo brasileiro a serviço de quem que ela está. Se está a serviço do povo brasileiro, que tirou dinheiro dos impostos, que pagou a Petrobras para ser ela hoje uma das maiores empresas do mundo, se é esse o papel dela, cuidar do povo brasileiro, ou cuidar desse povo do estrangeiro que está ganhando dinheiro às custas da Petrobras. Esse é o debate que estamos fazendo na Câmara nos dias de hoje. O salário mínimo, por exemplo, hoje o salário mínimo é uma vergonha, né? Existe possibilidade de mudar esse salário, deputado, ou não tem nada no Congresso para que isso melhore? Olha, infelizmente, esse ano não tem nada no Congresso. O salário mínimo que nós estamos comprando hoje, que as pessoas estão ganhando, ele é o menor salário em termos de poder de compra desde o Fernando Henrique. Eu estou falando o seguinte, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora o Bolsonaro. Hoje, com o Bolsonaro, é o salário que menos compra. Aliás, eu nem preciso falar. Você que está me assistindo sabe disso, que não compra nada. Como é que se faz isso? Mudando a fórmula de cálculo do salário mínimo. A fórmula que era feita antes, nos governos passados, foi alterada recentemente. E com isso, o que acontece? A população, quem tem emprego, que são poucos, ganha o salário mínimo, e como a inflação é alta, o salário mínimo compra cada vez menos. Com isso, sobra mais produto nas prateleiras, com isso, o governo brasileiro, as grandes empresas exportam mais e com isso ganham mais dólar. Ou seja, quem é grande fica cada vez maior e quem é pequeno fica cada vez mais pobre. É isso que nós estamos vivendo hoje na economia brasileira e é por isso que as pessoas reclamam tanto. Seja aquela pessoa que trabalha no Uber, seja aquele que trabalha por conta, seja empregada doméstica ou quem tem a carteira assinada. Todos hoje, em geral, têm uma grande dificuldade para sobreviver. A alternativa, está provado no mundo e também no Brasil, é aumentar o poder de compra do salário mínimo. Porque se o salário mínimo cresce, o aposentado compra mais, as pessoas consomem mais, as empresas vendem mais, as empresas tendo mais lucro pagam mais impostos e com mais impostos pode-se investir mais na saúde, na educação. Então, é um círculo vicioso positivo. É por isso que na nossa história, no passado, está provado isso. No período que as pessoas tinham uma aposentadoria boa e o salário mínimo era bom e a inflação era baixa, a vida do povo era melhor. Hoje, com a aposentadoria baixa, com o salário mínimo baixo, com a inflação alta, a vida da população é muito ruim, infelizmente. Deputado, o senhor como economista, como que o senhor vê a nossa economia e o que tem que fazer para melhorar isso? Olha, é um desafio muito grande, mas nós temos que inverter. A prioridade no Brasil não pode ser só os grandes empresários, os bancos. A prioridade do Brasil tem que ser o pequeno agricultor, a micro e pequena empresa, os trabalhadores e trabalhadoras, que conforme eu disse antes, essas pessoas vão ganhar mais e vão gastar mais. E gastando mais, todo mundo ganha, inclusive o empresário e até os bancos. Por isso, o que nós precisamos hoje é inverter. A política econômica hoje no Brasil está de ponta cabeça. Ao invés de priorizar os mais pobres, eles priorizam os mais ricos. E os mais ricos não consomem, eles aplicam no mercado financeiro e com isso ninguém cresce. Por isso o melhor caminho é cobrar para que os pobres recebam a atenção do governo brasileiro. É isso aí. Todos nós, né? Eu sou pobre, estou nessa linha aí, precisamos melhorar, né? Precisamos melhorar a economia brasileira. Realmente, não é porque o senhor está aqui, eu faço uma campanha contra o ministro da Economia, que eu não gosto dele, não. Com a relação à política econômica dele, prioriza, sim, os grandes
capitais e desprioriza os pequenos. Ô Carlos, a verdade é que o Paulo Guedes ele só faz política econômica para os bancos. Essa é a verdade, é só a gente acompanhar. Deputado, falar de política, ano eleitoral, vai disputar a reeleição? Sou pré-candidato à reeleição. As eleições, o processo eleitoral começa em agosto. Esse é um momento ainda de conversa, mas o meu nome será colocado à disposição ao partido para que, se a população concordar, lógico, eu possa continuar como deputado federal. Com relação já ao Partido dos Trabalhadores, terá candidato ao governo e também à presidência da República? Já, o candidato a presidente da República já não é segredo, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato a governador do PT será o ex-governador Roberto Requião. E, lógico, aí nós teremos no decorrer do Estado candidatos ao Senado, deputados federais e estaduais que em breve serão anunciados. Chegar aqui perto e cumprimentar o meu amigo Enio, obrigado, viu? Falei, ô deputado, pensa no... É o contrário, o homem é grande, hein? Pra você ter ideia, que eu tive o púlpito ali, abre aí, gente, tá vendo ali, né? O púlpito eu tive que fazer menor, porque eu sou o menor aqui da casa. Mas olha, isso aqui é o salário mínimo e a inflação. Você é o salário mínimo. Isso é a inflação. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado. Um abraço.